estaremos pregando nesses domingos, falando sobre a realidade do tempo que nós estamos vivendo, a necessidade do tempo que nós estamos vivendo, a necessidade de nos levantarmos, a necessidade de olharmos para frente, a necessidade de planejarmos a vida, a necessidade de respirarmos fundo e olharmos adiante. O Brasil começa, sem dúvida alguma, a pensar numa palavra que se tornou chave entre as novas gerações já há algum tempo, né? Restart, restartar. Quando o computador começa a ficar muito pesado e já não aguenta mais e já não anda mais, é preciso formatar o computador, é preciso desligar tudo e então ligar novamente e dar o restart. E nós estamos vivendo esse tempo agora de restartar, de religar. E o mundo todo está vivendo essa necessidade, essa situação. E o Brasil começa essa campanha já de vacinação, que vai avançando. E nós percebemos a necessidade da vida voltar à normalidade, ainda que seja o novo normal, que se prega, que se apregoa. Mas o fato é que precisamos e estamos vivendo já esse restart, essa religação. E precisamos de fato reativar a vida. Isso diz respeito também, não apenas ao mundo, não apenas ao Brasil, não apenas às relações de trabalho, às situações que vemos lá fora, mas diz respeito também à igreja. Diz respeito também à nossa vida na igreja. A nossa vida e a nossa atividade, o nosso compromisso na igreja. Então, se você já tem ido ao supermercado, se você já tem ido ao médico, se você já tem ido à praia, à academia, se você já tem ido à farmácia, já tem visitado os amigos, ido aos restaurantes, às confraternizações, você já pode vir à igreja também. O Deus que tem guardado você em todos esses lugares, com certeza, muito mais guardará aqui. E interessante que logo que começou a pandemia, nós tínhamos aí nesses lugares todos, a aferição da temperatura, né, do corpo. Nós tínhamos álcool em gel, tapetes para molhar os pés, tapete para secar, em alguns lugares, outros não. Tudo isso nós temos aqui na igreja até hoje, mesmo que em muitos desses lugares não haja mais aferição da temperatura, ou álcool em gel, ou mesmo tapete para sanitarizar, né, a sola dos pés e para secar, nós continuamos com os mesmos procedimentos até os dias de hoje. Quem entrar pelas portas do santuário terá a oportunidade de passar por esse processo. Então, não é motivo para deixar de comparecer e de estar participando da atividade dos cultos da igreja. Restart, recomeçar, é tempo de recomeçar. Mas é tempo de recomeçar e esta mensagem desta noite, eu quero dizer a você que é tempo de dar o restart fazendo escolhas. Fazendo escolhas. E eu quero falar sobre 3 escolhas nessa noite, né? Escolhas que celebrem a vida. Restart fazendo escolhas que celebrem a vida. Esta é a segunda mensagem da série Restart. E eu me lembro de uma música que fez muito sucesso entre os crentes, na década de 90 especialmente, que dizia que, falando de vida e não de morte, falando de paz e não de guerra, dizia a música. Coisa boa é falar de vida. Coisa boa é falar de paz. Mas parece que esses temas, eles não dão ibope, né? Esses temas, eles não dão audiência. Esses temas, eles não vendem jornal. E o que sobra são programas jornalísticos que se especializaram na tragédia, se especializaram no sangue, se especializaram no drama, se especializaram em teatralizar a tragédia. De modo que às vezes passam o dia inteiro cozinhando a notícia, passam horas e horas repetindo, remoendo, ruminando, esticando, requentando, regurgitando
aquelas notícias trágicas, sem parar, segurando sempre a audiência, dizendo que algo mais vai ser acrescentado, e nada é acrescentado, apenas estica-se, apenas se repete a mesma história. Mas a Bíblia vem com uma outra ótica, com uma visão diferente, absolutamente diferente, e ela vem e nos diz, ó, e expressão de exaltação, de júbilo, de alegria, ó, quão formosos. Ou seja, uma outra tradução poderia se dizer, uma tradução livre, como são belíssimos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, notícias abençoadas, pés formosos. Eu acho que nós estamos muito desejosos de ver pés formosos, não? Estamos muito desejosos de ouvir boas notícias, de ouvir de fato notícias que nos enchem o coração de alegria. Cansamos de jornalísticos que passam 24 horas por dia dando notícias de morte e mostrando covas sendo abertas, e as mesmas cenas, na verdade, repetidas desde março desse ano. Os mesmos vídeos de covas sendo abertas desde março desse ano, numa tentativa diuturna de impingir pânico à população. É tempo de restartar, de recomeçar, de reativar, mas é tempo de restartar celebrando a vida e não a morte. Restartar fazendo escolhas que celebrem a vida e não a morte. Nós somos o povo que celebra a vida. Nós celebramos aquele que venceu a morte. Nós celebramos aquele que ressuscitou. Nós celebramos a vida e não a morte. Quando celebramos a ceia do Senhor, quando celebramos a Páscoa, alguns celebram o Senhor morto, né? Tem aquela celebração do Cristo morto. Não, nós celebramos o Cristo vivo. Nós insistimos na vida porque Ele não morreu. Aliás, Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou. A tumba não o segurou. Quem vai a Jerusalém, quem visita Jerusalém, não tem a mesma experiência de quem vai à abadia de Westminster, em Londres, onde vai encontrar de fato ali o lugar onde estão reunidos os restos mortais dos soberanos ingleses. Ou a experiência daqueles que visitam o Egito e descobrem ali também os restos mortais nas pirâmides daqueles que foram os antigos faraós. Quem visita Jerusalém encontra de fato ali a sepultura de Jesus, o túmulo de Jesus, mas na porta está escrito, Ele não está aqui, ressuscitou o Senhor. Nós celebramos a vida, celebramos o Senhor que venceu a morte. Então a nossa pregação nesse tempo, quando começamos ainda estamos vivendo o início desse novo ano e desse novo momento pós-pandemia, esperamos assim, já falamos assim, que seja um restart, mas que estejamos fazendo escolhas que celebrem a vida e não a morte. João capítulo 13, verso 34, o Senhor Jesus diz, e eu quero convidar você a ler comigo o texto bíblico, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Perdão, vamos ler corretamente aqui. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Amém. Amém. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Nós sabemos que não é fácil cumprir o mandamento de Jesus, nem sempre é fácil cumprir o mandamento de Jesus. Cumprir este mandamento de Jesus. Somos pessoas diferentes umas das outras, somos pessoas imperfeitas, somos pessoas limitadas, e a convivência com pessoas na família, seja ela biológica,
seja ela a família de fé, nunca foi exatamente uma coisa muito fácil. Pessoas diferentes, imperfeitas, no ambiente da família, no ambiente da igreja. Mas essa convivência, ela por outro lado, ela é perfeita exatamente para nos ajudar a desenvolver e aprender a desenvolver o amor e a amar como Jesus, o nosso mestre, amou. Jesus já nos capacitou para nós fazermos tudo o que Ele nos mandou fazer. Ele nos capacitou. Ele nos deu o exemplo. E mais ainda, Ele nos enviou o poderoso Espírito Santo. Ele nos envia o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá as condições também para nós cumprirmos tudo aquilo que Ele nos ensinou. Pessoas que vivem uma vida cheia do Espírito Santo, amam umas às outras como Jesus amou. Eu quero então dizer a você nesta noite, restarte, recomece, peça ao Espírito Santo para ajudar você a de fato reativar, peça a Ele para ativar a sua vida, ativar na sua vida esse amor. Celebre a vida e não a morte, mas faça as escolhas certas. Algumas escolhas que precisam ser feitas. A primeira escolha que nós aprendemos com Jesus, e o Espírito Santo nos capacita também para colocarmos em prática, precisamos muito da ajuda dele para fazer isso. Escolha nunca se ofender. É interessante isso, porque algumas pessoas se ofendem ainda que, tem pessoas que você elogia, ela já está se ofendendo. Você diz que ela é bonita, mas quem disse que eu sou bonito? Até o elogio pode ser mal interpretado. Escolha nunca se ofender. Em Lucas capítulo 23, verso 34, na parte A, veja o que Jesus disse. Você pode ler o texto bíblico? Vejam aí, na cena do Calvário, no cenário da crucificação, Jesus na cruz, depois de ter sido humilhado, injustiçado, ferido, ainda assim Ele preferiu escolher, toma a decisão de não se sentir ofendido, de não se ofender, mas de naquele momento, além de não se ofender, além de não se sentir ofendido, maltratado, apesar de sê-lo, Ele intercede por aqueles que ali estão sendo seus algozes. Ele intercede para que aquelas pessoas que ali estão sejam perdoados. Em toda a sua vida, Jesus preferiu sempre escolher amar e honrar as pessoas. E Jesus então nos dá exemplo do que é viver uma vida plena, uma vida abundante. Nós temos o poder então de escolher isso. Nós temos o poder de escolher o amor, o perdão, a honra, ao invés de escolher a retaliação, ao invés de escolher a vingança, o troco, o ódio, a ira, o desprezo. A escolha está nas nossas mãos. Jesus nos dá esse testemunho, Ele deixa para nós esse testemunho. Um dos testemunhos do Calvário é exatamente esse. Escolha nunca se ofender. Num tempo de recomeço, num tempo de restart. É interessante, depois de um período como esse que nós vivemos, muitas pessoas estão de fato nessa ideia do fique em casa. De fato tem pessoas que estão, muitos por necessidades diversas, trabalho e estudos ou alguma outra situação, precisam sair, mas alguns estão de fato dentro de casa desde então. Você imagina uma situação da vida que você se isola completamente, agora você deixa de viver as relações, os relacionamentos, e agora então você volta à vida. É como se você tivesse apagado, e agora então você tem a oportunidade de voltar a viver.
que você faria que você deixou de fazer antes? O que você faria, né, da sua vida, que você precisava ter feito, mas não fez, deixou de fazer? É uma oportunidade de reflexão também. Jesus, em toda a sua vida, Ele preferiu sempre escolher amar, honrar as pessoas. Quando você ama, você alinha o seu coração, então, ao coração de Deus. E você encontra o melhor tesouro dentro do outro. Você prefere, então, ver o melhor dentro do outro. Restarte, recomece, decida recomeçar, mas recomece dessa forma, né? Escolha nunca se ofender. Tome essa decisão na sua vida, todos os dias. Talvez você ouça alguém dizendo que fulano falou mal de você. Fulano disse isso ou disse aquilo. E às vezes até amigos, pessoas queridas, mas fizeram um comentário malicioso ou não amistoso a seu respeito. Mas você sabe que são pessoas amadas, pessoas amigas. Mas amigos às vezes criticam amigos. E você faz então a escolha de não se ofender. Por quê? Você decide que você vai imitar Jesus, porque Ele escolheu não se ofender. E Ele chega mesmo a dizer: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não conhecem a história toda. Eles não sabem porque aquilo aconteceu daquela forma. Eles não sabem o que está acontecendo aqui, nesse julgamento, nessa crucificação. Eles não entendem o cenário da cruz. Eles não sabem o que subjaz a esse cenário. Eles não sabem o que estão fazendo. Então tome a decisão de não se ofender. Se você for se ofender com tudo, com qualquer comentário, com qualquer situação, com qualquer crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, que ajude ou que não ajude, você não vive. Então decida viver. Decida olhar para frente. Restarte. Celebre a vida. Porque se preocupar com isso, na verdade, adoece. Adoece a alma. Adoece o corpo. Celebre a vida. A segunda escolha que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, é amar em todas as circunstâncias. Uma oportunidade que temos agora, uma reflexão sobre esse tema, ou nesse tempo, quando temos a oportunidade de restartar a vida, de reativar a vida, é a reflexão de podermos fazer a escolha de amar em todas as circunstâncias. E Filipenses capítulo 1, verso 3, nos traz uma mensagem deliciosa, maravilhosa, testemunho de Paulo, apóstolo. Ele diz, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, quando ele se lembra daqueles irmãos que o abençoaram, que eram tão amigos, que estavam tão próximos dele, que trouxeram tantas alegrias à sua vida, ao seu ministério, que eram de fato amigos, parceiros, que riram juntos, brincaram juntos, caminharam juntos, celebraram ao Senhor juntos, adoraram juntos, comeram juntos à mesa. Paulo escreve então dizendo àqueles irmãos: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Eu gosto muito desse texto. E eu posso escrevê-lo a pessoas tão especiais na minha vida. E tantas pessoas que, quando eu me lembro delas, eu posso agradecer a Deus, porque pessoas que inspiraram a minha vida, pessoas que abençoaram a minha vida, pessoas que me trouxeram palavras de encorajamento, de fé, de ânimo, de restauração. Paulo apóstolo, ele dá esse testemunho para nós. Celebre a vida, celebre as pessoas que abençoaram a sua vida, celebre as pessoas que abençoam todos os dias a sua vida. Dou graças ao Senhor, meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Que palavra boa, né? Que palavra boa também receber, quando alguém, um amigo seu, alguém da sua casa, recebe essa palavra,
que você agradece a Deus todos os dias, no momento quando você se lembra dele, dela. Eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de você. Você é uma bênção na minha vida. Saiba que você foi empoderado por Deus, essa é a palavra muito usada ultimamente também, né? Você recebeu o poder de Deus para amar em qualquer circunstância. Estar ferido, com dores, cansado, triste, não é desculpa para um filho de Deus ofender a si mesmo ou aos outros. Você é alguém muito especial para Deus, guarde bem isso. Você é muito especial para Deus, e quem está à sua frente também é especial. Por isso abasteça-se, faça com que o seu tanque de combustível esteja bem abastecido do amor na presença de Deus, no seu secreto. Hoje pela manhã falamos muito sobre isso, né? Sobre estarmos no lugar secreto com o Senhor, e nos abastecermos no lugar secreto do amor de Deus no nosso coração. Lembrando sempre que é filho, filha, que nós somos filhos e filhas de Deus, e assim nós passaremos por situações difíceis, mas sempre amando e sem parar, sempre amando, inspirados no amor de Deus. Nós precisamos nos abastecer. Tem muita gente andando, né? Tem muita gente seguindo viagem na estrada da vida, mas com o tanque vazio. Não está abastecendo. Tem muita gente caminhando, levando a vida, mas o tanque está vazio. Nós precisamos parar para reabastecer. Precisamos encher o tanque. Escolha amar em todas as circunstâncias, mas o empoderamento desse amor, na nossa vida, ele vem desse relacionamento com Deus, buscando a presença de Deus, no a sós com Deus, e pedindo a Deus: Senhor, encha-me desse amor, me dá esse recurso, para que eu possa amar alguém que eu não estou conseguindo amar. A palavra de Deus nos diz que o amor, ele é um fruto do Espírito. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e nós precisamos passar em revista a nossa vida, e verificar aquela lista, né, dos frutos do Espírito, e verificar qual aquele fruto que ainda não estamos produzindo. Fruto do Espírito lá é amor, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Senhor, qual desses frutos ainda falta na minha vida? E quando você encontra aquele que está faltando, Senhor, que a minha vida comece a produzir esse fruto. Falta amor. Eu não consigo amar fulano, eu não consigo amar Beltrano. Senhor, encha o meu coração de amor por essa pessoa. Escolha amar em todas as circunstâncias. Mas há uma outra escolha também importante. Uma outra escolha importante que nós precisamos fazer. Escolha viver em união. Escolha viver em união. Salmo 133, verso 1, nos traz a mensagem. Texto bíblico muito conhecido nosso diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que é mais importante? O que é mais importante? Viver bem com as pessoas ao seu lado ou ter razão? Essa é uma frase que tem sido, essa é uma pergunta, um questionamento que tem sido feito com bastante frequência ultimamente. Você quer viver bem? Você quer ver de bem com a vida ou você quer ter razão? Você quer viver tendo bons relacionamentos saudáveis, alegres, felizes, ou você quer simplesmente ter mais razão que os outros sempre? Conviver realmente não é fácil. Somente pessoas empoderadas em amor escolhem o relacionamento, escolhem o viver bem uns com os outros, ao invés de prevalecer sempre a sua vontade, prevalecer sempre
a sua própria razão. Cada pessoa da família precisa ter a convicção de que nós não podemos desistir dos outros. Não podemos desistir do outro. Isso vale para a nossa casa, isso vale também para a nossa igreja. Às vezes somos tentados a desistir do outro. Às vezes somos tentados a deixar alguns para trás. Não é verdade? Cada pessoa da família, então, precisa ter essa convicção de que não podemos desistir uns dos outros. Precisamos, com respeito e honra, investir, insistir, agindo em amor, gerando relacionamentos saudáveis, de intimidade, de união. E eu quero dizer a você então, nessa noite, nessa segunda palavra, nessa segunda mensagem, que eu quero trazer à igreja sobre reativar esse tempo de recomeçar. Escolha viver como alguém que é poderoso ou poderosa. Não permita que os outros ou as circunstâncias definam como você irá viver em família. Amar é uma decisão, mais do que um sentimento. Amar é uma atitude, mais do que alguma coisa romântica. Amar é uma decisão. Nós tomamos a decisão de amar, nós assumimos a atitude de amar. Mais do que romantismo, amor também é uma decisão, é algo prático na nossa vida. E é por isso que, empoderado pelo Espírito Santo, você pode escolher amar incondicionalmente. Amar sem medidas. Você pode realmente decidir amar alguém que seja difícil em sua vida. Você pode dizer, está difícil, mas eu vou amar. Está difícil, mas eu vou esticar a corda. Vou esticar o elástico. A palavra de Deus usa, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, suportai-vos, como é que diz lá o texto, quem lembra? Uns aos outros em amor. A palavra suportai-vos, ou a palavra usada no original grego para, traduzida por suportai-vos, no português, ela é exatamente essa expressão usada sobre o esticar o elástico. Suportai-vos, é estender o máximo possível. Suportai-vos uns aos outros em amor. Algumas vezes alguém quer usar o elástico com outra função em relação ao outro, né? Mas não é essa a ideia. É suportar, é esticar o elástico. E você então foi ofendido, alguém disse alguma coisa a seu respeito, você ficou chateado, estica o elástico. Né? Alguém disse o que não devia, e você se sentiu ofendido, estica o elástico. Alguém falou uma mentira, uma inverdade a seu respeito, estica o elástico. Não é verdade? Escolha uma forma de expressar o seu amor. Lembre-se das linguagens do amor. Toque, palavra de afirmação. Palavra de afirmação é aquele elogio, aquela palavra boa, aquele encorajamento. Nada como receber uma palavra de encorajamento. Uma palavra de elogio, de ânimo, de uma boa referência daquela outra pessoa. Quem não gosta de receber uma palavra de ânimo, de encorajamento? Uma palavra que apresenta você como uma boa referência. Um elogio. Eu me lembro certamente já fiz menção dessa referência aqui em outras celebrações, em outros cultos, mas vale a pena mencionar novamente Thomas Carlyle, poeta americano. Depois da morte de sua esposa, ele confidencia que ele, vendo os guardados de sua esposa, ele encontrou no seu diário uma frase, onde ela, depois de, entre muitas referências sobre um dia de atividades, um dia vivido ali em família, uma nota triste, uma nota melancólica, quando ela registra, entre tantas coisas, da vida familiar, do relacionamento com o esposo, com os filhos, ela faz um registro, e marca aquele registro,
no seu diário, assinala aquele registro. E esse assinalar daquele registro mostra também o quanto aquilo era doído para aquela esposa de anos de convivência. E ela registrou e assinalou ali: Thomas never prizes me. Thomas nunca me elogia. O elogio colocado na hora certa, a palavra boa, a palavra de ânimo, de encorajamento, levanta a pessoa, traz um renovo, traz realmente uma ativação, né? Traz de fato um restart na vida da pessoa. Quantas pessoas que talvez estavam prontas para jogar tudo para o alto, desistir da vida, mas receberam uma palavra boa, desistir talvez da profissão, e receber aquela palavra de ânimo, aquela palavra boa no momento certo. Aquele poeta, ele disse que levava aquela tristeza na sua vida, porque a sua esposa morreu, e aquela palavra ficou lá registrada: Thomas never prizes me. Thomas nunca me elogia. Eles se amaram até o fim, mas aquela mancha ficou no relacionamento. Linguagens de amor, toque, palavra de afirmação, presentes, tempo de qualidade, serviço. Escolha uma forma de fazer o outro se sentir amado. Reativar, essa é a palavra. Está na hora de reativar, irmãos. Esse é um tempo de recomeços. E eu quero dizer a você que esse é um tempo de recomeçar, mas recomeçar, reativar, restartar, fazendo escolhas que celebrem a vida. Escolha o caminho da bênção. Amém? Deus abençoe você. Deus nos deu uma semana de felicidades, uma semana de alegrias, uma semana na presença do Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos celebrar ao Senhor.